Ou seja, sempre atento a isto, né? E com muito exercício de desenho. O desenho, para mim, é o que complementa a criatividade. Eu tenho do lado da cama criado mudo e sempre eu tenho lá um bloco de desenho com lápis, porque não é bem o desenho, mas frequentemente eu acordo com alguma ideia, né? E gozado, essa ideia às vezes é muito rápida, né? Então eu já faz muitos anos, se eu acordo eu procuro rapidamente e deixo ali, de manhã aí vou pensar melhor, né? Mas isso é muito frequente. Mas o interessante é que é uma coisa assim rápida. Eu durmo sem luz, totalmente escuro. Eu faço até um detalhe, como é que chama aquele blackout, né? Para o blackout não correr assim, porque se o blackout corre assim, entra uma fresta de luz de manhã. Então ele tem que fazer um zigue-zague para se cortar qualquer fresta de luz. Porque o sonho, eu sonho muito, né? O sonho é uma luz, né? O sonho é uma luz. Então a gente está dormindo, é uma espécie de luz que a gente tem, né? Mas de fora para dentro eu gosto de totalmente escuro. Por exemplo, eu me acostumei a ficar muito atento das manifestações humanas, principalmente nas manifestações populares. Fiquei muito atento nas questões da natureza. É por isso que eu acho que uma das vertentes importantes da arquitetura brasileira, da arquitetura contemporânea brasileira, é o clean, uma forma bonita, uma forma inovadora, mas também não tão minimalista. A partir dessa ideia eu trabalho com a forma. A arquitetura tem a capacidade de alterar o funcionamento. Então eu não acho interessante, porque amarra muito, metodologicamente, começar a estudar um bom funcionamento primeiro, etc. Eu acho que a forma é mais importante e a gente acerta. Por exemplo, o patrimônio histórico dá um grande exemplo. Um casarão importante do século XIX, por exemplo, é tombado. E no tombamento são colocadas várias restrições para a sua reforma, para a sua restauração. No entanto, o casarão, que há 200 anos atrás era uma casa, hoje pode ser um pequeno centro cultural, né? Pode ser um pequeno teatro, ou seja, o próprio patrimônio histórico diz que a partir de uma forma a gente pode fazer ter outros usos, outras atividades. Bom, eu ia dizer que o movimento é a dinâmica da humanidade, né? Os movimentos todos, quer políticos, quer culturais, de arte, foram os grandes movimentos que sacudiram o mundo, provocaram essa dinâmica do mundo, né? E no caso específico da arquitetura, da minha arquitetura, é fazer com que a obra arquitetônica tenha uma dinâmica. Por exemplo, essa aqui é a obra que está atrás de você, né? Então eu faço, por exemplo, muitas curvas assim para provocar uma dinâmica no edifício e fazer com que a rua se movimente também pela dinâmica do edifício. Eu acho que esse movimento, essa dinâmica, são muito próprios da vida contemporânea, né? E esse movimento não precisa ser só explicitamente pelas curvas, né? Mas pode ser de uma forma mais sutil, né? Através de materiais, né? Através de propostas onde você perceba, mesmo em figuras mais rígidas, mas uma proposta de movimento,
uma proposta de transparência. Transparência é um movimento no outro sentido, assim, né? Ou no sentido da imaterialidade. São todos conceitos de diferentes movimentos, né? Mas muito importantes na arquitetura contemporânea. É um percurso. Às vezes é um percurso mais reto, às vezes é um percurso mais tortuoso, mais dinâmico, né? Agora, sempre que possível, deve ser um percurso mais prazeroso, enfrentando os desafios que a gente tem. Essa condição de estar sempre em movimento, eu acho que é importante na arquitetura. E esse movimento faz com que a gente fique também sempre atento ao que se faz no resto do mundo. O tempo é um elemento muito instigante, muito importante, porque, no meu caso, é quando no desenho a arquitetura fica um pouquinho abstrata. O tempo me deixa o projeto abstrato quando eu estou concebendo. Esse tempo não é o atemporal, não é o atemporal, é o tempo onde o projeto quase que anda ou corre de uma forma abstrata. Esse corre, anda, o tempo pode ser desde o tempo de algumas horas, ou o tempo de 30 anos atrás, ou 20 anos para frente. O futuro, eu acho que é uma coisa, para mim, provavelmente o motivo mais instigante, mais desafiador. O passado é importante, foi importante para mim na minha formação. Foi importante para mim conhecer e compreender a história. Mas a minha formulação, o meu trabalho é para o futuro. E eu acho bonito isso, de ver que caminho a gente enxerga no futuro. Eu como arquiteto, ou o músico, ou o cineasta, ou o político, como eles enxergam o futuro? Eu acho que é uma coisa muito bonita, muito desafiadora. Eu não me incomodo muito, não me preocupa muito se há outros planetas com homens ou não. Eu acho que está um pouco distante de mim. E eu me preocupo com o bem-estar de todas as pessoas da nossa humanidade. Eu acho que é um desafio muito importante, social, né, que nós temos que saber enfrentar nessas décadas todas para frente. Eu acho que eu não tenho medo das grandes cidades, desde que haja uma harmonia entre as áreas construídas e as áreas públicas. E essa reconquista de áreas públicas, eu acho que é um desafio muito importante. E isso faz parte da própria relação entre a cidade, a paisagem e a natureza. O ideal é uma arquitetura que seja bonita, uma arquitetura que represente a minha época e que seja possível de ser aproveitada por todos, ou seja, para uma sociedade mais justa. Esse é o grande ideal que eu tenho. É uma coisa difícil? Sim, é uma coisa difícil, mas eu acho que é o desafio que eu tenho para fazer esses projetos.